Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que alegria poder estar contigo neste amanhecer que o Senhor preparou especialmente para nós. Hoje quero te convidar para algo transformador. Começar o teu dia com uma oração de gratidão a Deus. Antes que as tarefas te chamem, antes que o telefone toque, antes que a correria comece, há um momento sagrado esperando por ti. Um momento onde podes pausar e reconhecer que acordar é um milagre, que respirar é um presente, que ter mais um dia é pura graça divina. Quantas pessoas dormiram ontem e não acordaram hoje? Quantos sonhavam com este amanhecer, mas não chegaram até aqui? Tu estás aqui porque Deus te guardou durante a noite e te trouxe até esta nova manhã. Isto não é coincidência, é providência. Quando começas o dia agradecendo, tu mudas completamente a atmosfera das próximas horas. A gratidão abre portas que a ansiedade fecha. Se hoje acordas com o coração pesado, se as preocupações já batem à porta, se sentes que precisas de forças para enfrentar mais um dia, então esta oração é exatamente para ti. Fica comigo até o final, porque vais experimentar como a presença de Deus transforma tudo. Escreve nos comentários: "Obrigado, Senhor", e junta-te a esta família que escolhe começar cada manhã reconhecendo a bondade do nosso Pai. Prepara o teu coração para sentir a paz que só Ele pode dar. A Bíblia nos ensina em Salmos, capítulo 118, versículo 24, que este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Repara bem nestas palavras: este dia foi feito pelo Senhor. Ele não aconteceu por acaso. Deus teceu cada hora desta manhã com propósito eterno. Quando acordamos e a primeira coisa que fazemos é agradecer, estamos a declarar que reconhecemos a autoria divina sobre as nossas vidas. Não somos produtos do acaso vagando sem rumo. Somos filhos amados de um Pai que cuida de cada detalhe. Em Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23, está escrito que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Cada amanhecer traz consigo misericórdias frescas, novas oportunidades, graça renovada. Os erros de ontem não definem hoje. As falhas do passado não determinam o presente. Quando oramos com gratidão pela manhã, estamos a receber estas misericórdias com os braços abertos. Estamos a dizer sim à bondade de Deus que não desiste de nós. Vamos orar. Pai amado, neste momento sagrado da manhã, nós vimos diante de Ti com corações gratos e reverentes. Obrigado, Senhor, por nos concederes mais um dia de vida. Obrigado, porque quando abrimos os nossos olhos esta manhã, a Tua misericórdia já estava esperando por nós. Quantas bênçãos recebemos enquanto dormíamos, sem sequer nos darmos conta. Tu guardaste o nosso sono, mantiveste o nosso coração batendo, preservaste o nosso fôlego. Senhor, reconhecemos que não merecemos nada disto, mas a Tua graça é maior que os nossos merecimentos. Obrigado por cada membro do nosso corpo que funciona corretamente, pelos olhos que podem ver a beleza da criação, pelos ouvidos que escutam as vozes daqueles que amamos, pelas mãos que podem trabalhar e abraçar, pelos pés que nos levam aonde precisamos ir. Pai, perdoa-nos quando reclamamos do que não temos e esquecemos de agradecer pelo que já possuímos. Quantos dariam tudo para ter a saúde que temos? Quantos sonham com as oportunidades que deixamos passar? Ensina-nos, Senhor, a viver em constante gratidão. Senhor Jesus, obrigado pela nossa família. Mesmo com todas as imperfeições e desafios, Tu nos deste pessoas para amar e que nos amam. Abençoa cada membro da nossa família neste dia, os que estão perto e os que estão longe. Protege os nossos filhos onde quer que estejam.
Guarda os nossos pais com saúde e alegria. Fortalece os laços entre irmãos. Restaura relacionamentos que estão quebrados. Pai, sabemos que a família é o teu projeto original para o ser humano. Ajuda-nos a honrar este presente, cuidando uns dos outros com paciência e amor. Obrigado pelo teto sobre as nossas cabeças. Por mais simples que seja a nossa casa, ela é um refúgio que muitos não têm. Há quem durma nas ruas esta noite, enquanto nós tivemos uma cama. Perdoa-nos, Senhor, pela ingratidão quando queremos sempre mais e melhor, sem valorizar o que já temos. Ensina-nos a transformar a nossa casa num lar cheio da Tua presença, que as nossas paredes sejam testemunhas de oração, de riso, de perdão, de amor. Pai, obrigado pelo trabalho. Sabemos que há milhões de pessoas que acordam hoje sem saber como vão sustentar a família. Nós temos uma ocupação, um propósito, uma forma de ganhar o pão de cada dia. Isto é pura bênção, Senhor. Mesmo quando o trabalho é cansativo, mesmo quando enfrentamos dificuldades, é melhor ter trabalho do que não ter. Ajuda-nos a trabalhar como se estivéssemos a servir-te diretamente, que sejamos excelentes no que fazemos, honestos em cada transação, íntegros em cada decisão. Abençoa os nossos chefes e colegas de trabalho, que sejamos luz naquele ambiente. Para aqueles que estão desempregados neste momento, abre portas, Senhor, envia oportunidades inesperadas. Conecta-os com as pessoas certas. Dá-lhes paciência para esperar no teu tempo e sabedoria para aproveitar cada chance. Obrigado, Senhor, pelo alimento que não nos falta, pela comida simples, mas nutritiva que chega à nossa mesa. Há crianças que vão dormir com fome esta noite. Há famílias que não sabem de onde virá a próxima refeição. Senhor, obrigado pela saúde que desfrutamos, pelo corpo que responde aos nossos comandos, pela mente que funciona claramente. Há quem acorde sentindo dores terríveis. Há quem lute contra doenças que limitam cada movimento. Nós podemos levantar da cama sem ajuda, caminhar sem dificuldade, realizar as nossas tarefas diárias. Isto não é pouca coisa, Pai. Toca com poder aqueles que estão enfermos. Visita os hospitais com a Tua presença curadora. Consola os que receberam diagnósticos difíceis. Dá sabedoria aos médicos que tratam os doentes. Que cada medicamento seja eficaz, que cada tratamento traga resultados positivos. Senhor, cura não apenas os corpos, mas também as almas. Há feridas emocionais que doem mais que as físicas. Há traumas do passado que precisam do teu toque restaurador. Sara os corações partidos. Consola os enlutados, levanta os deprimidos. Que ninguém termine este dia sem sentir que tu te importas profundamente com cada dor. Pai amado, obrigado pelos amigos verdadeiros que colocaste no nosso caminho. Por aqueles que nos apoiam nos momentos difíceis, que celebram conosco nas vitórias, que nos dizem a verdade mesmo quando dói. A amizade genuína é um tesouro raro, Senhor. Abençoa cada amigo que temos. Protege estas relações de mal-entendidos e divisões. Ajuda-nos a ser o tipo de amigo que gostaríamos de ter. Leais, confiáveis, presentes. Senhor, obrigado pela igreja, pela comunidade de fé, onde podemos crescer espiritualmente. Pelos irmãos que oram por nós. Pelos líderes que nos ensinam a Tua palavra, pelos momentos de louvor onde a Tua glória se manifesta. Fortalece a nossa igreja, Pai. Protege-a de divisões e escândalos, que seja um farol de esperança na nossa cidade. Usa-nos como instrumentos para alcançar os perdidos. Obrigado pela salvação que nos deste através de Jesus Cristo. Este é o maior presente que alguém pode receber. Fomos resgatados da condenação eterna, perdoados de todos os pecados, adotados como filhos de Deus. Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos guia cada dia, pela Bíblia que temos acesso livremente. Há países onde ler a Bíblia é crime.
Há irmãos que arriscam a vida para ter uma cópia das Escrituras. Nós podemos ler quando queremos, estudar sem medo, compartilhar abertamente. Que nunca tomemos isto como garantido, Pai. Ajuda-nos a valorizar a Tua palavra, que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, como diz o Salmo capítulo 119, versículo 105. Quando estamos confusos, a Tua palavra traz clareza. Quando estamos desanimados, ela traz esperança. Quando somos tentados, ela nos fortalece. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo que habita em nós, pelo Consolador que Jesus prometeu e enviou. É o Espírito que nos convence do pecado, que nos guia em toda a verdade, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sem o Espírito Santo, seríamos como navios sem bússola. Derrama mais do Teu Espírito sobre nós hoje. Enche-nos até transbordar. Pai, obrigado pela paz que só Tu podes dar. A paz que excede todo entendimento, conforme está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. O mundo oferece paz temporária, baseada em circunstâncias. A Tua paz permanece mesmo em meio às tempestades. Quando tudo ao redor está caótico, podemos ter calma interior, porque Tu estás no controle. Derrama esta paz sobre cada pessoa que ora conosco agora. Que sintam a Tua presença acalmando as ansiedades, silenciando os medos, trazendo serenidade ao espírito agitado. Senhor, obrigado pela esperança que temos em Ti. Vivemos num mundo cheio de notícias ruins, de incertezas, de motivos para desesperar. Mas nós temos esperança porque conhecemos aquele que venceu o mundo. Sabemos que esta vida não é tudo. Há uma eternidade gloriosa esperando por aqueles que Te amam. Esta esperança nos sustenta nos dias difíceis. Ela nos faz levantar quando caímos. Ela nos impulsiona a continuar quando tudo diz para desistir. Obrigado, Senhor, por nunca nos deixar sem esperança. Senhor Jesus, obrigado pelo Teu sacrifício na cruz, por ter morrido no nosso lugar, carregado os nossos pecados, suportado a nossa condenação. Quando olhamos para a cruz, vemos o amor em sua forma mais pura e radical. Tu não mereceste sofrer, mas sofreu por nós. Não tinhas pecado, mas levaste os nossos. Não precisavas morrer, mas morreste para que pudéssemos viver. Como não agradecer por tamanha demonstração de amor? Que nunca esqueçamos o preço que foi pago pela nossa liberdade. Cada vez que pecamos e Tu nos perdoas, lembra-nos que este perdão custou o Teu sangue. Ajuda-nos a viver de maneira digna deste sacrifício. Não para ganhar a salvação, pois ela é presente gratuito, mas como resposta grata ao que já recebemos. Pai, obrigado pela ressurreição de Jesus, porque Ele não ficou morto. Ao terceiro dia, ressuscitou vitorioso sobre a morte, o pecado e o inferno. Esta ressurreição é a nossa garantia de vida eterna. Porque Ele vive, nós também viveremos. Pai amado, obrigado pelos momentos de alegria que nos proporcionas, pelos risos compartilhados, pelas celebrações em família, pelas pequenas felicidades do cotidiano. Um pôr do sol bonito, uma música que toca o coração, um abraço apertado, uma palavra de encorajamento. São presentes Teu Senhor. Ajuda-nos a perceber e agradecer por estas bênçãos simples, mas significativas. Muitas vezes corremos tanto que não paramos para apreciar a beleza que nos rodeia. Ensina-nos a viver com mais atenção, mais gratidão, mais presença. Obrigado, Senhor, pelas provas que enfrentamos. Pode parecer estranho agradecer por dificuldades, mas a Tua palavra nos ensina, em Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4, que devemos considerar motivo de grande alegria o passarmos por diversas provações. Porque a prova da nossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa para que sejamos maduros e íntegros.
As dificuldades nos aproximam de Ti. Elas revelam o que há no nosso coração. Elas nos ensinam a depender totalmente de Ti. Senhor, obrigado por cada vez que nos disciplinaste, quando nos afastamos do caminho certo e Tu nos trouxeste de volta. A disciplina do Senhor é prova de amor, conforme Hebreus, capítulo 12, nos ensina. Tu nos corriges porque somos Teus filhos. Se não te importasses conosco, deixarias que seguíssemos rumo à destruição. Mas porque nos amas, intervens. Perdoa-nos quando resistimos à Tua correção, quando insistimos nos nossos erros. Dá-nos corações humildes que aceitam a disciplina e aprendem com ela. Pai, obrigado pelas orações que foram respondidas, pelas vezes que clamamos e Tu respondeste, pelos milagres que experimentamos, pelas portas que abriste quando tudo parecia fechado, pelas provisões que enviaste no momento exato, pelas curas que operaste, pelas libertações que realizaste. Cada oração respondida é um testemunho da Tua fidelidade. Ajuda-nos a lembrar destas vitórias quando enfrentamos novos desafios. Que o testemunho do passado fortaleça a nossa fé no presente. Senhor, obrigado também pelas orações que ainda não foram respondidas da forma que esperávamos, porque confiamos que Tu sabes o que é melhor para nós. Às vezes pedimos coisas que nos fariam mal se recebêssemos. Outras vezes, o Teu não é na verdade um sim para algo muito maior que ainda não podemos ver. Dá-nos paciência para esperar no Teu tempo, fé para confiar no Teu plano, sabedoria para discernir a Tua vontade. Pai amado, obrigado pela natureza que criaste, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pelo sol que aquece, pela chuva que refresca. Cada elemento da criação proclama a Tua glória. Quando olhamos para o céu estrelado, quando contemplamos as montanhas majestosas, quando ouvimos o som do mar, somos lembrados de quão grande és. Ajuda-nos a cuidar melhor da criação que nos confiaste, que sejamos mordomos responsáveis deste planeta. Obrigado, Senhor, pelos talentos e dons que nos deste. Cada um de nós recebeu habilidades únicas. Alguns têm o dom de ensinar, outros de servir, outros de liderar. Pai, ajuda-nos a usar os nossos talentos para a Tua glória e para o bem do próximo. Que não enterremos os nossos dons por medo ou preguiça. Que sejamos fiéis multiplicadores do que recebemos. Senhor, obrigado pelas segundas chances que nos dás. Quantas vezes falhamos e Tu nos perdoaste. Quantas vezes caímos e Tu nos levantaste. Quantas vezes prometemos mudar e não cumprimos, mas ainda assim Tu não desististe de nós. A Tua paciência é infinita, Pai. A Tua misericórdia não tem fim. Obrigado por não nos tratar conforme os nossos pecados, nem nos retribuir conforme as nossas iniquidades, como diz o Salmo, capítulo 103. Pai amado, obrigado pela liberdade que temos. Liberdade para adorar-Te, para congregar, para expressar a nossa fé. Há irmãos sendo perseguidos neste exato momento por amor ao Teu nome. Há crentes presos por pregarem o Evangelho. Há famílias sendo expulsas das suas casas por se converterem a Cristo. Nós podemos orar livremente, cantar sem medo, testemunhar abertamente. Senhor, que nunca tomemos esta liberdade como garantida. Fortalece os nossos irmãos perseguidos. Dá-lhes coragem sobrenatural, que o testemunho deles inspire a nossa fé. Pai, obrigado pelos livros que podemos ler, pela educação que recebemos, pelo conhecimento que temos acesso. A sabedoria é mais valiosa que ouro e prata. Cada coisa que aprendemos expande a nossa compreensão do mundo e de Ti. Ajuda-nos a buscar conhecimento com humildade, que nunca pensemos que sabemos tudo. Quanto mais aprendemos, mais percebemos o quanto ainda há para descobrir. Senhor, obrigado pela tecnologia que nos conecta.
Podemos falar com pessoas do outro lado do mundo instantaneamente. Podemos compartilhar o Evangelho através de plataformas digitais alcançando milhares. Podemos aprender com pregadores e mestres de diferentes lugares. Ajuda-nos a usar a tecnologia com sabedoria. Que ela seja ferramenta para o bem e não para o mal. Protege-nos dos perigos do mundo digital. Pai amado, obrigado pelas músicas de louvor que elevam a nossa alma, pela adoração que nos conecta com o céu. Quando cantamos ao Senhor, algo muda na atmosfera espiritual. As trevas recuam, a luz avança, a tua presença se manifesta. Obrigado por cada compositor que usa o seu talento para criar cânticos que edificam a igreja. Por cada músico que dedica o seu dom ao teu serviço. Que o nosso louvor seja sempre sincero, vindo do coração e não apenas dos lábios. Senhor, obrigado pelos testemunhos que ouvimos, pelas histórias de vidas transformadas pelo teu poder. Quando alguém compartilha como tu operaste um milagre, a nossa fé é fortalecida. Quando ouvimos sobre libertações, curas, restaurações, somos lembrados de que tu continuas operando hoje. Ajuda-nos a ser testemunhas fiéis do que fazes nas nossas vidas. Que não tenhamos vergonha de contar o que tu fizeste por nós. Cada testemunho é uma arma poderosa contra o desânimo e a incredulidade. Pai, obrigado pelos sonhos que colocaste no nosso coração. Pelos projetos que ainda queremos realizar. Pelos lugares que queremos conhecer. Pelas metas que queremos alcançar. Os sonhos nos mantêm vivos e motivados. Eles nos dão direção e propósito. Ajuda-nos a sonhar os teus sonhos para nós. Que os nossos desejos estejam alinhados com a tua vontade. Dá-nos sabedoria para distinguir entre sonhos que vêm de ti e ambições que vêm do ego. Realiza os sonhos que são da tua vontade. Redireciona aqueles que não são. Senhor, obrigado pelas memórias boas que guardamos no coração. Pelos momentos felizes do passado que nos aquecem a alma quando lembramos. Pelas pessoas que já partiram, mas deixaram marcas indeléveis nas nossas vidas. A saudade dói, Pai, mas é também prova de que amamos e fomos amados. Consola aqueles que perderam entes queridos recentemente. Envolve-os com o teu abraço de conforto. Pai amado, obrigado pela capacidade de perdoar e de ser perdoados. Perdoar liberta a nossa alma de amarras pesadas. Quando guardamos rancor, somos nós que mais sofremos. Ajuda-nos a perdoar como tu nos perdoaste, completamente, definitivamente, sem guardar registro das ofensas. Para aqueles que precisam pedir perdão a alguém, dá-lhes humildade e coragem. Para aqueles que precisam perdoar, dá-lhes graça e compaixão. Que nenhum relacionamento seja destruído por orgulho ou teimosia. Senhor, obrigado pelas pequenas vitórias do dia a dia, por cada vez que resistimos a uma tentação, por cada momento que escolhemos fazer o certo mesmo sendo mais difícil, por cada palavra gentil que falamos quando poderíamos ter sido duros, por cada vez que ajudamos alguém sem esperar nada em troca. Estas pequenas vitórias podem parecer insignificantes, mas aos teus olhos são preciosas. Elas mostram que estamos crescendo, que estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Pai, obrigado pelos momentos de silêncio onde podemos ouvir a tua voz. Vivemos num mundo barulhento, onde é difícil encontrar quietude, mas tu falas no silêncio. Tu te revelas na quietude. Ajuda-nos a criar espaços de silêncio nas nossas vidas. Momentos onde desligamos as distrações e simplesmente estamos na tua presença. É nestes momentos que recebemos direção, que encontramos paz, que somos renovados. Senhor, obrigado por cada pastor, missionário, evangelista que dedica a vida ao teu serviço. Por aqueles que deixam o conforto para levar o evangelho aos confins da terra. Por aqueles que trabalham incansavelmente cuidando do rebanho. Abençoa cada servo teu. Protege-os do desânimo e da exaustão.
supre todas as suas necessidades. Dá-lhes sabedoria para liderar, compaixão para cuidar, coragem para confrontar, que vejam frutos abundantes do seu trabalho. Obrigado, Senhor, por cada criança que nasce, por cada nova vida que é um milagre. Pai amado, obrigado pela esperança da tua volta, pela promessa de que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Num mundo cheio de injustiças, de sofrimento, de maldade, é confortante saber que um dia tudo será restaurado. Haverá novos céus e nova terra onde habita a justiça. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Tu enxugarás dos nossos olhos toda lágrima, conforme Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4. Esta esperança nos sustenta, ela nos faz perseverar. Ajuda-nos a viver cada dia como se fosse o último, prontos para o teu retorno, mas também trabalhando diligentemente como se tivéssemos muitos anos pela frente. Senhor, obrigado por esta oração que fizemos juntos, por este momento de comunhão contigo. Que tudo o que pedimos seja conforme a tua vontade, que cada palavra tenha chegado ao teu trono de graça. Vai conosco agora, enquanto saímos para enfrentar este dia. Que a tua presença nos acompanhe em cada lugar que formos. Que sejamos testemunhas vivas do teu amor e da tua graça. Pai Celestial, abençoa cada decisão que tomaremos hoje, desde as mais simples até as mais complexas. Dá-nos discernimento para escolher o caminho certo. Quando estivermos em dúvida, ilumina o nosso entendimento. Quando precisarmos de conselho, envia as pessoas certas. Que não confiemos na nossa própria sabedoria, mas em Ti de todo o coração, conforme Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Senhor, abençoa as nossas conversas de hoje. Que as nossas palavras sejam temperadas com sal, que edifiquem e não destruam, que curem e não firam. Guarda a nossa boca de falar o que não devemos. Ajuda-nos a ouvir mais e falar menos. A Bíblia diz que na multidão de palavras não falta transgressão. Dá-nos sabedoria para saber quando falar e quando calar. Que cada palavra que saia da nossa boca seja útil para a edificação e ministre graça aos que ouvem. Pai, protege os nossos pensamentos hoje. A batalha começa na mente. Se o inimigo conquistar os nossos pensamentos, conquistará as nossas ações. Senhor, ajuda-nos a tomar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quando pensamentos negativos, impuros ou destrutivos vierem, dá-nos autoridade para expulsá-los. Enche a nossa mente com a Tua verdade, que meditemos no que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. Pai amado, abençoa os nossos relacionamentos hoje, que sejamos pacificadores e não causadores de conflitos. Que busquemos compreender antes de ser compreendidos. Que sejamos rápidos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-nos. Onde há tensão, leva reconciliação. Onde há mal-entendido, traz clareza. Onde há mágoa, derrama cura. Ajuda-nos a amar as pessoas difíceis. Aquelas que nos irritam, que nos testam a paciência, que nos desafiam. Estas são muitas vezes as pessoas que mais precisam de amor. Dá-nos a graça de amá-las como Tu as amas. Senhor, abençoa o nosso testemunho hoje, que as pessoas vejam Cristo em nós, não através de palavras apenas, mas através das nossas atitudes, reações, escolhas. Pai, que sejamos luz num mundo de trevas. Sal que preserva e dá sabor. Que a nossa vida seja um evangelho vivo que as pessoas possam ler. Dá-nos oportunidades de compartilhar a nossa fé. Coragem para não nos envergonharmos do evangelho. Sabedoria para saber como abordar cada pessoa. Senhor, abençoa as nossas finanças hoje. Que administremos bem o que nos confiaste, que sejamos generosos com os necessitados.
Que dizimemos fielmente, reconhecendo que tudo vem de ti. Onde há dívidas, envia estratégias para pagá-las. Onde há escassez, multiplica os recursos. Onde há má administração, traz disciplina. Ensina-nos que a vida não consiste na abundância de bens, que o contentamento é grande fonte de lucro quando acompanhado de piedade. Livra-nos do amor ao dinheiro que é raiz de todos os males. Ajuda-nos a buscar primeiro o teu reino e a tua justiça, confiando que tudo mais nos será acrescentado. Pai, abençoa as crianças e os jovens desta geração. Senhor, eles enfrentam desafios que gerações anteriores não conheceram. A pressão das redes sociais, o acesso ilimitado a conteúdos impróprios, a confusão de valores. Protege a mente e o coração deles, levanta pais que sejam exemplos de fé. Professores que os inspirem ao bem, amigos que os influenciem positivamente, que esta geração não seja perdida, mas seja usada poderosamente por ti. Pai amado, abençoa os idosos, aqueles que dedicaram a vida ao trabalho e à família, que os seus últimos anos sejam de dignidade e não de abandono. Que as famílias honrem os seus idosos conforme o mandamento. Que a sociedade valorize a sabedoria que vem com a idade. Conforta aqueles que se sentem solitários. Visita os que estão em lares de idosos, que sintam que ainda têm valor e propósito. Senhor, abençoa os professores que educam as nossas crianças. Dá-lhes paciência infinita para lidar com salas cheias. Criatividade para tornar o aprendizado interessante. Sabedoria para identificar as necessidades de cada aluno. Pai, protege-os do desânimo quando não veem reconhecimento. Supre as suas necessidades financeiras. Que amem a sua vocação apesar das dificuldades. Senhor, abençoa os médicos, enfermeiros e profissionais de saúde. Dá-lhes mãos hábeis para tratar. Mentes brilhantes para diagnosticar, corações compassivos para cuidar. Protege-os do esgotamento físico e emocional. Renova as suas forças dia após dia. Que vejam os pacientes não como números, mas como pessoas preciosas. Pai, abençoa os que trabalham em segurança pública, policiais, bombeiros, socorristas, aqueles que arriscam as suas vidas para proteger as nossas. Guarda-os em cada turno. Traz todos de volta seguros para as suas famílias. Dá-lhes sabedoria para tomar decisões rápidas em situações de perigo, coragem para enfrentar o mal, integridade para não se corromperem. Senhor, abençoa os governantes e autoridades, que governem com justiça e não com favoritismo, que busquem o bem comum e não interesses pessoais. Pai, dá-lhes sabedoria sobrenatural para tomar decisões que afetam milhões. Converte os corações corruptos. Remove do poder aqueles que causam sofrimento ao povo. Levanta líderes segundo o teu coração. Senhor, abençoa os empresários e empreendedores, aqueles que geram empregos e movem a economia. Dá-lhes visão para identificar oportunidades. Coragem para assumir riscos calculados, integridade para fazer negócios honestos, que prosperem não apenas financeiramente, mas em todas as áreas da vida. Que usem a sua prosperidade para abençoar outros. Pai amado, abençoa os artistas e criativos, músicos, escritores, pintores, atores, aqueles que têm o dom de criar beleza, que usem a sua arte para glorificar-te e não para promover imoralidade, que sejam sal e luz na indústria do entretenimento, protege-os das tentações que vêm com a fama, que permaneçam humildes e fiéis a ti. Senhor, abençoa os cientistas e pesquisadores, aqueles que buscam compreender a criação que fizeste. Pai, que cada descoberta científica os leve a te adorar mais, que vejam nas leis da natureza a assinatura do Criador. Usa-os para desenvolver curas para doenças, tecnologias que melhorem a vida, soluções para os problemas da humanidade.
Senhor, abençoa os que trabalham com comunicação e mídia. Jornalistas, produtores, influenciadores digitais, que busquem a verdade acima de tudo, que não distorçam os factos para promover agendas, que usem a sua plataforma para o bem. Protege-os de ameaças quando denunciam injustiças. Dá-lhes coragem para falar a verdade, mesmo sob pressão. Pai, abençoa os agricultores e pecuaristas, aqueles que trabalham a terra que criaste. Envia chuva na estação certa. Protege as plantações de pragas e doenças. Que as colheitas sejam abundantes. Abençoa o trabalho das suas mãos. Que nunca falte alimento na mesa deles. Senhor, abençoa os que trabalham em construção. Pedreiros, carpinteiros, engenheiros. Protege-os de acidentes de trabalho. Que cada edifício que construam seja seguro e duradouro. Pai, supre as necessidades das suas famílias. Valoriza o trabalho braçal, que muitas vezes é menosprezado. Senhor, abençoa os motoristas, aqueles que transportam pessoas e mercadorias. Protege-os nas estradas. Guarda-os de acidentes e assaltos. Dá-lhes atenção redobrada ao volante, que cheguem seguros aos seus destinos. Abençoa as suas famílias, que muitas vezes ficam dias sem vê-los. Pai amado, abençoa os que trabalham com limpeza. Aqueles que mantêm os nossos espaços limpos e organizados. Trabalho muitas vezes invisível, mas essencial. Dá-lhes dignidade, que sejam valorizados e respeitados, que o seu salário seja justo, que trabalhem com alegria, sabendo que também servem a Ti. Senhor, abençoa os vendedores e comerciantes, dá-lhes habilidade para negociar, que sejam honestos nas transações, que tratem bem os clientes. Que prosperem nos seus negócios, protege-os de prejuízos e fraudes, multiplica o que investem. Pai, abençoa os desempregados, aqueles que acordam sem saber como vão sustentar a família. Senhor, abre portas de oportunidade, conecta-os com as pessoas certas, dá-lhes favor diante de empregadores. Enquanto esperam, supre as suas necessidades de forma sobrenatural. Não permitas que passem necessidade. Guarda-os do desespero e da depressão. Renova a esperança deles a cada manhã. Pai amado, abençoa os estudantes, aqueles que se dedicam aos estudos. Dá-lhes capacidade de aprender e reter informação, concentração para estudar, sabedoria para aplicar o conhecimento. Que se saiam bem nas provas e trabalhos. Abre portas para bolsas de estudo, conecta-os com bons mentores. Protege-os das pressões e ansiedades acadêmicas. Senhor, abençoa os casais. Fortalece os casamentos que estão firmes, restaura aqueles que estão em crise. Onde há infidelidade, traz arrependimento e perdão. Onde há frieza, reacende o amor. Onde há conflito constante, ensina a arte da comunicação saudável. Ajuda os casais a se lembrarem do porquê se apaixonaram. Que coloquem a Ti no centro da relação. Pai, abençoa os solteiros, aqueles que esperam pelo cônjuge certo. Dá-lhes paciência para não se precipitarem, sabedoria para identificar a pessoa certa, contentamento enquanto esperam. Que usem este tempo para crescer espiritualmente e se preparar para o casamento. Protege-os da pressão social e familiar, do sentimento de incompletude. Que saibam que são completos em Ti. Senhor, abençoa as viúvas e viúvos, aqueles que perderam o companheiro de vida. Consola-os na solidão, enche o vazio que ficou. Envia pessoas que os apoiem e cuidem deles, que sintam a Tua presença de forma especial. Tu prometeste ser o marido das viúvas e o pai dos órfãos. Cumpre esta promessa na vida deles hoje. Pai amado, abençoa os divorciados, aqueles que passaram pela dor da separação. Sara as feridas emocionais, liberta-os da amargura e do ressentimento. Ajuda-os a perdoar e seguir em frente. Restaura a capacidade de confiar novamente. Se for da Tua vontade, envia novas oportunidades de amor.
Senhor, abençoa as mães solteiras, aquelas que fazem o papel de pai e mãe. Dá-lhes força sobrenatural. Multiplica o tempo delas. Supre todas as necessidades financeiras e emocionais. Levanta pessoas para ajudá-las. Protege os seus filhos, que cresçam saudáveis e equilibrados apesar das circunstâncias. Pai, abençoa os pais ausentes, aqueles que por alguma razão não estão presentes na vida dos filhos. Se é por escolha, converte os seus corações, que reconheçam a importância da sua presença. Se é por circunstâncias além do controle, consola-os, que encontrem formas de se fazer presentes mesmo à distância. Senhor, abençoa as famílias adotivas, aqueles que abrem o coração e a casa para crianças que precisam de lar. Dá-lhes paciência extra, sabedoria para lidar com traumas do passado, amor incondicional. Que estas crianças floresçam no ambiente seguro que receberam. Cura as feridas da rejeição. Planta nelas raízes de pertencimento. Pai amado, abençoa os que lutam contra vícios. Álcool, drogas, pornografia, jogo, comida, qualquer coisa que os escravize. Senhor, Tu vieste para libertar os cativos. Quebra estas correntes hoje. Dá-lhes força para resistir à tentação. Conecta-os com grupos de apoio, com pessoas que já venceram estas batalhas. Restaura o que o vício destruiu. Relacionamentos, saúde, dignidade, que experimentem a liberdade verdadeira que só Tu podes dar. Senhor, abençoa os que sofrem de transtornos mentais, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia. Toca-os com o Teu poder curador, que os tratamentos sejam eficazes, que encontrem os profissionais certos. Que a medicação traga equilíbrio sem efeitos colaterais severos. Livra-os do estigma social, que suas famílias os compreendam e apoiem. Pai, abençoa os cuidadores, aqueles que dedicam a vida a cuidar de familiares doentes ou com necessidades especiais. Dá-lhes paciência infinita, renova as suas forças quando estão exaustos. Senhor, envia outras pessoas para ajudá-los. Que não carreguem este fardo sozinhos. Supre todas as suas necessidades. Guarda-os do esgotamento físico e emocional. Recompensa a dedicação deles. Pai amado, abençoa os refugiados e imigrantes, aqueles que tiveram que deixar a sua terra, que enfrentam preconceito e dificuldades em terra estrangeira. Protege-os de exploração, abre portas de oportunidade, que aprendam rapidamente a nova língua, que se adaptem à nova cultura sem perder a sua identidade. Levanta pessoas que os acolham com amor. Senhor, abençoa as vítimas de violência, abuso doméstico, assalto, violência sexual. Sara as feridas físicas e emocionais. Traz justiça nas situações de impunidade. Dá-lhes coragem para denunciar. Protege-as de novos ataques. Restaura a capacidade de confiar, que não vivam em medo constante. Envolve-as com o Teu amor, que expulsa todo o medo. Pai, abençoa os que estão presos, tanto os culpados quanto os inocentes. Para os culpados, traz arrependimento genuíno. Senhor, transforma-os enquanto cumprem a pena, que saiam de lá pessoas diferentes. Para os inocentes, traz justiça rapidamente, que a verdade venha à tona, que sejam libertados. Protege todos de violência dentro das prisões. Envia pessoas que levem o Evangelho até lá. Muitos encontram a Ti atrás das grades. Pai amado, abençoa os missionários, aqueles que deixaram tudo para levar o Evangelho aos confins da terra. Protege-os em territórios hostis. Supre todas as suas necessidades. Dá-lhes saúde para continuar o trabalho. Que vejam frutos abundantes, vidas transformadas, igrejas plantadas, comunidades alcançadas. Conforta-os quando sentem saudades da família, que saibam que o sacrifício vale a pena. Senhor, abençoa os perseguidos por causa da fé.
nossos irmãos que sofrem em países onde ser cristão é crime. Dá-lhes coragem sobrenatural, que não neguem a ti mesmo sob tortura. Protege as suas famílias, confunde os planos dos perseguidores, abre as portas das prisões, como fizeste com Pedro. Pai, que o sangue dos mártires continue sendo semente da igreja. Senhor, abençoa os novos convertidos, aqueles que acabaram de entregar a vida a ti. Protege-os dos ataques do inimigo que quer roubar a semente. Conecta-os com crentes maduros que possam discipulá-los, que cresçam rapidamente na fé, que se firmem na palavra, que não desanimem diante das primeiras dificuldades. Pai amado, abençoa os que se afastaram da fé, os desviados, os que esfriaram, os que estão longe. Senhor, vai buscá-los como o pastor busca a ovelha perdida. Toca os seus corações com saudades de ti. Envia pessoas certas para reconduzi-los. Que se lembrem do primeiro amor, que retornem à casa do Pai como o filho pródigo. Prepara uma festa para quando voltarem. Senhor, abençoa os céticos e ateus. Aqueles que não creem em ti, que encontrem evidências da tua existência na criação, que vejam o teu amor através dos cristãos genuínos, que experimentem milagres que não possam explicar pela ciência. Pai, quebra as barreiras intelectuais que os impedem de crer, toca os seus corações, que a semente da fé seja plantada. Senhor, abençoa os de outras religiões, que busquem a verdade sinceramente. Que encontrem a ti, o único caminho, verdade e vida. Usa sonhos e visões para se revelar a eles. Envia pessoas para compartilhar o Evangelho com amor e respeito. Que vejam em Jesus o cumprimento das profecias. O Messias prometido, o Salvador do mundo. Pai amado, abençoa a Igreja Universal, o corpo de Cristo espalhado pelo mundo. Une-nos apesar das diferenças denominacionais. Que não briguemos por questões secundárias, que nos concentremos no essencial, Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Aviva a igreja que está morna, desperta-a do sono espiritual, que voltemos ao primeiro amor, que busquemos a santidade, que andemos em poder e não apenas em forma de piedade. Senhor, abençoa os líderes da igreja, pastores, presbíteros, diáconos. Protege-os das tentações que vêm com a liderança, orgulho, ganância e imoralidade. Pai, que sejam líderes servos e não senhores, que apacentem o rebanho com amor e não por ganância. Dá-lhes visão clara do que queres fazer, unção fresca para pregar, sabedoria para aconselhar, coragem para confrontar o pecado. Senhor, abençoa os ministérios de evangelismo, aqueles que se dedicam a alcançar os perdidos, cruzadas evangelísticas, distribuição de Bíblias, evangelismo de rua, evangelismo digital. Multiplica o impacto destes ministérios, que multidões sejam salvas, que o Evangelho chegue onde ainda não chegou. Pai, abençoa os ministérios sociais, aqueles que cuidam dos necessitados, orfanatos, asilos, centros de recuperação, distribuição de alimentos. Supre todos os recursos necessários, que nunca falte o que é preciso para ajudar. Que através destas ações as pessoas vejam o amor de Cristo de forma prática. Senhor, abençoa os ministérios de louvor, bandas, corais, músicos, que a unção esteja sobre eles, que não busquem holofotes, mas a tua glória. Que cada apresentação seja um ato de adoração genuína. Pai, usa a música para quebrar cadeias, curar feridas, trazer libertação. Senhor, abençoa os ministérios de intercessão, aqueles que se dedicam à oração, guerreiros de oração que batalham nos lugares celestiais. Que suas orações movam a tua mão. Que vejam respostas poderosas, que perseverem mesmo quando a resposta demora. Pai amado, abençoa os ministérios com crianças, aqueles que ensinam os pequeninos,
Escola dominical, clubes bíblicos, acampamentos que plantem sementes de fé nos corações infantis. Que estas crianças cresçam conhecendo e amando a Ti. Protege-as de serem escandalizadas. Que vejam em seus professores exemplos dignos de imitar. Senhor, abençoa os ministérios com adolescentes e jovens. Que falem a linguagem desta geração sem comprometer a verdade. Que sejam relevantes sem serem mundanos. Que mostrem que seguir a Cristo não é chato, mas é a maior aventura possível. Que levantem uma geração radical para Ti. Jovens que não tenham vergonha do Evangelho. Pai, abençoa cada pessoa que orou conosco até aqui. Que sintam a Tua presença de forma tangível. Que saiam desta oração transformados. Que o dia deles seja diferente, porque começou contigo. Vai com cada um, Senhor. Guarda-os em todos os seus caminhos. Que anjos acampem ao redor deles. Que nenhum mal os alcance. Que prosperem em tudo o que fizerem. Que sejam bênção onde quer que estejam. Senhor, pedimos tudo isto confiantes de que nos ouves, sabendo que Te agradas quando oramos, crendo que és galardoador dos que Te buscam. Que a Tua vontade seja feita em cada situação que apresentamos a Ti. Não a nossa vontade, mas a Tua. Tu sabes o que é melhor para cada um de nós. Confiamos no Teu plano perfeito, no Teu tempo perfeito, nos Teus caminhos que são mais altos que os nossos. Entregamos este dia nas Tuas mãos. Faz dele o que quiseres. Usa-nos como instrumentos da Tua paz, vasos da Tua glória. Cartas vivas que o mundo possa ler. Que hoje alguém seja salvo porque nos usaste. Que alguém seja curado. Que alguém seja libertado. Que alguém encontre esperança. Senhor, abençoa as nossas emoções hoje, que não sejamos controlados por elas, mas que as controlemos sob a Tua direção. Quando vier tristeza, lembra-nos que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando vier raiva, ajuda-nos a irar-nos, mas não pecar. Quando vier medo, que lembremos que Tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Ensina-nos a inteligência emocional à luz da Tua palavra. Pai amado, abençoa a nossa saúde mental. Protege-nos de pensamentos obsessivos e destrutivos, de preocupações que nos paralisam, de memórias traumáticas que nos assombram. Renova a nossa mente conforme Romanos capítulo 12, versículo 2. Que pensemos nos Teus pensamentos. Que vejamos as situações da Tua perspectiva, que tenhamos a mente de Cristo. Senhor, abençoa a nossa saúde física, fortalece o nosso sistema imunológico, que nosso corpo resista a doenças e vírus, regula as nossas funções vitais, pressão arterial, batimentos cardíacos, respiração, digestão. Que tudo funcione em perfeita harmonia. Pai, cura as doenças que já estão instaladas, cancro, diabetes, hipertensão, doenças autoimunes. Toca com o Teu poder curador. Que os tratamentos sejam eficazes, que haja remissão completa, que os médicos se surpreendam com a recuperação. Senhor, abençoa a nossa visão, protege os nossos olhos de doenças, que vejamos claramente. Se precisamos de óculos ou cirurgia, provê os recursos. Guarda-nos de ficar cegos. Pai, abençoa a nossa audição, que ouçamos bem. Protege os nossos ouvidos de infecções e danos, que possamos ouvir a Tua voz acima de todas as outras. Senhor, abençoa a nossa mobilidade, as nossas pernas, joelhos, pés, que possamos andar sem dor. Para aqueles que têm dificuldade de locomoção, traz melhoria. Para os que estão em cadeiras de rodas, dá-lhes independência dentro das limitações. E se for da Tua vontade, opera o milagre da cura completa. Pai amado, abençoa as nossas mãos, que possam trabalhar, criar, abraçar, abençoar. Protege-as de artrite e outras doenças que limitam os movimentos. Senhor, cura os que sofrem de dores crônicas, fibromialgia, enxaqueca, dores nas costas.
que encontrem alívio, que a dor não os impeça de viver. Traz cura ou pelo menos gestão eficaz da dor. Pai, abençoa os nossos órgãos internos, coração, pulmões, fígado, rins, estômago, que cada um funcione perfeitamente. Protege-os de falhas e doenças. Quando há algo errado, que seja detectado cedo e tratado com sucesso. Senhor, abençoa o nosso sistema digestivo, que processemos bem os alimentos, que absorvamos os nutrientes necessários, que eliminemos o que não serve, cura os que sofrem de problemas digestivos crônicos. Pai amado, abençoa a nossa pele, protege-a de doenças, cura alergias, psoríase, eczema, que seja saudável e bonita. Para aqueles que têm cicatrizes que os incomodam, traz aceitação ou possibilidade de tratamento. Senhor, abençoa o nosso sono esta noite. Que durmamos profundamente, que o sono seja reparador, que acordemos renovados amanhã. Livra-nos de insônias e pesadelos. Pai, abençoa a nossa alimentação. Ajuda-nos a fazer escolhas saudáveis, que comamos para viver e não vivamos para comer. Livra-nos de distúrbios alimentares, anorexia, bulimia, compulsão alimentar. Que tenhamos uma relação saudável com a comida. Senhor, abençoa os nossos exercícios físicos. Dá-nos disciplina para cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo. Que encontremos atividades que nos façam bem. Protege-nos de lesões durante os exercícios. Que o exercício traga saúde e não danos. Pai amado, abençoa as nossas rotinas diárias. Que sejamos organizados sem ser rígidos, flexíveis sem ser desorganizados. Que aproveitemos bem o tempo que nos deste. Que não o desperdicemos em coisas fúteis. Ensina-nos a remir o tempo porque os dias são maus. Senhor, abençoa os nossos momentos de lazer, que saibamos descansar sem culpa, que nos divertamos de forma saudável, que o lazer nos renove e não nos esgote. Protege-nos de entretenimento que contamina a alma. Pai, abençoa as nossas amizades. Que tenhamos amigos verdadeiros, pessoas que nos desafiam a crescer, que nos amam o suficiente para nos confrontar quando necessário, que celebram conosco nas vitórias e choram conosco nas derrotas. Livra-nos de amizades tóxicas, pessoas que nos puxam para baixo, que nos influenciam negativamente. Dá-nos sabedoria para saber quando investir numa amizade e quando nos afastar. Senhor, abençoa a nossa reputação, que sejamos conhecidos pela integridade, que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não, que as pessoas confiem em nós. Protege-nos de falsas acusações. Quando somos mal compreendidos, traz clareza. Quando somos difamados, defende-nos. Pai amado, abençoa as nossas redes sociais. Ajuda-nos a usar as plataformas digitais com sabedoria. Que não nos comparemos com outros, que não busquemos validação através de curtidas e comentários, que postemos coisas edificantes, que sejamos luz também no mundo virtual. Protege-nos de cyberbullying e ataques online. Senhor, abençoa a nossa privacidade. Num mundo onde tudo é exposto, ajuda-nos a guardar a intimidade. Que não compartilhemos tudo. Que saibamos o que deve ser público e o que deve permanecer privado. Protege as nossas informações pessoais de hackers e fraudes. Pai, abençoa as nossas memórias. Que lembremos o que é importante e esqueçamos o que nos faz mal. Que as memórias boas nos aqueçam o coração. Que as más sejam curadas pelo teu toque. Para aqueles que sofrem de Alzheimer ou demência, preserva o máximo possível da memória. Conforta as famílias que veem os seus entes queridos se esquecendo de tudo. Senhor, abençoa a nossa criatividade, que tenhamos ideias novas, soluções inovadoras, que vejamos possibilidades onde outros veem obstáculos. Usa a nossa criatividade para resolver problemas, para criar beleza, para glorificar-te.
Pai amado, abençoa a nossa capacidade de aprender, que nunca paremos de crescer intelectualmente, que sejamos curiosos, que façamos perguntas, que busquemos conhecimento, que aprendamos com os erros e com os acertos. Senhor, abençoa a nossa capacidade de ensinar. Para aqueles que têm o dom de ensino, multiplica a eficácia, que expliquem conceitos complexos de forma simples. Que inspirem os alunos a amar o aprendizado, que formem pensadores críticos e não apenas repetidores de informação. Pai, abençoa a nossa paciência. Dá-nos longanimidade para lidar com pessoas difíceis, com situações que demoram a se resolver, com processos que são lentos, que não desistamos no meio do caminho, que perseveremos até o fim. Senhor, abençoa a nossa generosidade, que sejamos dadivosos. Que compartilhemos o que temos com alegria, que vejamos as necessidades ao nosso redor e ajudemos, que não fechemos o coração quando vemos alguém em necessidade. Multiplica tudo o que dermos. Pai amado, abençoa a nossa humildade, livra-nos do orgulho que precede a queda. Ajuda-nos a reconhecer que tudo o que temos e somos vem de Ti. Que não nos vangloriemos, que demos a glória a Ti. Que sirvamos sem esperar reconhecimento. Senhor, abençoa a nossa coragem. Que não sejamos covardes diante dos desafios, que enfrentemos os medos, que tomemos decisões difíceis quando necessário, que defendamos o que é certo mesmo quando é impopular. Dá-nos a coragem de Daniel, de Esther, de Paulo. Pai, abençoa a nossa fidelidade, que sejamos fiéis a Ti acima de tudo, fiéis nos relacionamentos, fiéis nos compromissos, fiéis nas pequenas coisas, sabendo que quem é fiel no pouco também será no muito. Senhor, abençoa a nossa alegria, que tenhamos alegria que não depende de circunstâncias. Alegria que vem de conhecer-te, alegria que é fruto do Espírito. Mesmo em meio às dificuldades, que haja alegria no coração, que rimos mais, que celebremos a vida. Pai amado, abençoa a nossa paz interior. Que tenhamos paz que o mundo não pode dar nem tirar. Paz que guarda o coração e a mente, paz em meio ao caos. Que sejamos agentes de paz onde quer que estejamos. Que promovamos reconciliação e não conflito. Senhor, abençoa o nosso amor. Que amemos como Tu amas, incondicionalmente, sacrificialmente, eternamente. Que o amor seja a nossa marca registrada. Que as pessoas saibam que somos Teus discípulos pelo amor que temos uns pelos outros. Pai, abençoa a nossa esperança, que nunca percamos a esperança, mesmo nas situações mais sombrias, que haja uma fagulha de esperança, que saibamos que enquanto há vida, há esperança, que a nossa esperança esteja firmada em Ti e não em circunstâncias. Senhor, abençoa a nossa fé. Aumenta a nossa fé, que creiamos mesmo quando não vemos, que confiemos mesmo quando não entendemos, que nossa fé mova montanhas, que faça o impossível acontecer. Pai amado, abençoa os nossos sonhos noturnos, que durmas em paz, que os sonhos sejam bons. Se quiseres nos falar através de sonhos, como fizeste com José e Daniel, que tenhamos ouvidos para entender. Protege-nos de pesadelos e terrores noturnos. Senhor, abençoa o nosso despertar amanhã, que seja um novo começo, novas misericórdias, nova graça, novas oportunidades. Pai, que cada manhã seja uma ressurreição, um lembrete de que Tu fazes novas todas as coisas. Senhor, abençoa as 4 estações da nossa vida. A primavera dos novos começos, o verão da produtividade, o outono da colheita, o inverno do descanso. Que saibamos viver bem cada estação, que não nos apressemos quando deveríamos esperar, que não paremos quando deveríamos agir. Pai amado, abençoa os nossos ciclos. Há tempo de plantar e tempo de colher,
tempo de chorar e tempo de rir, tempo de abraçar e tempo de se afastar. Dá-nos sabedoria para discernir em que tempo estamos. Senhor, abençoa as nossas transições. Mudanças de emprego, de cidade, de fase da vida. As transições são difíceis, ajuda-nos a atravessá-las com graça. Que vejamos as transições não como perdas, mas como oportunidades de crescimento. Pai, abençoa os nossos recomeços. Todos nós precisamos recomeçar em algum momento, após um fracasso, após uma perda, após um erro. Dá-nos coragem para recomeçar, que não fiquemos presos no passado. Senhor, abençoa os nossos finais. Nem tudo que começa deve continuar para sempre. Há relacionamentos que precisam terminar, projetos que devem ser encerrados, fases que devem ficar para trás. Dá-nos sabedoria para saber quando é tempo de terminar, coragem para fechar ciclos, paz para seguir em frente. Pai amado, abençoa as nossas celebrações, aniversários, casamentos, formaturas, conquistas. Que celebremos com gratidão, que reconheçamos que cada vitória vem de Ti, que compartilhemos a alegria com outros. Senhor, abençoa os nossos lutos, quando perdemos alguém querido, quando um sonho morre, quando algo importante chega ao fim. Dá-nos permissão para chorar, tempo para processar a perda, conforto no meio da dor e, eventualmente, capacidade de seguir em frente, honrando o que foi perdido. Pai, abençoa as nossas tradições familiares, aquelas que passamos de geração em geração, que fortalecem os laços, que criam memórias, que dão senso de identidade e pertencimento. Protege estas tradições de se perderem. Senhor, abençoa as nossas inovações, a coragem de fazer diferente, de quebrar padrões que não servem mais, de criar novas formas de fazer as coisas. Que não sejamos prisioneiros do sempre foi assim. Dá-nos criatividade para inovar, mantendo os valores essenciais. Pai amado, abençoa a nossa herança espiritual, o legado de fé que recebemos dos que vieram antes, pais, avós, bisavós que oraram por nós. Que honremos este legado vivendo dignamente e que deixemos herança espiritual ainda mais rica para as próximas gerações. Senhor, abençoa a nossa influência. Todos influenciamos alguém, que a nossa influência seja positiva, que inspiremos outros a serem melhores, que o nosso exemplo aponte para Ti, que deixemos o mundo melhor do que encontramos. Pai, abençoa o nosso legado, o que deixaremos quando partirmos, que não seja apenas bens materiais, que seja um legado de amor, fé, integridade. Que as pessoas se lembrem de nós, não pelo que tínhamos, mas pelo que éramos. Senhor, abençoa as próximas gerações, os nossos filhos, netos, bisnetos, aqueles que virão depois de nós. Pai, que encontrem um mundo melhor, porque passamos por aqui, que conheçam a Ti desde cedo, que não se desviem do caminho, que sejam usados poderosamente por Ti. Pai amado, abençoa a criação que fizeste. Os animais, as plantas, os oceanos, as florestas. Perdoa-nos pela má administração, pela poluição, pela destruição. Ajuda-nos a ser melhores mordomos, a cuidar e não apenas explorar. Senhor, abençoa as estações do ano. A primavera com suas flores, o verão com seu calor, o outono com suas cores, o inverno com seu frio. Cada estação tem sua beleza e propósito, que apreciemos cada uma. Pai, abençoa os fenômenos naturais, a chuva que rega a terra, o vento que renova o ar, o sol que aquece e ilumina, a lua que governa a noite, as estrelas que decoram o céu, tudo proclama a Tua glória. Senhor, protege-nos de desastres naturais, terremotos, furacões, inundações, secas. Quando acontecem, estás com aqueles que sofrem. Envia ajuda rapidamente. Usa a tragédia para unir as pessoas em solidariedade.
Pai amado, abençoa os cientistas que estudam a tua criação, que cada descoberta os leve a te adorar mais, que vejam nas leis da física, da química, da biologia, a tua assinatura, que a ciência e a fé não sejam inimigas, mas aliadas na busca da verdade. Senhor, abençoa os exploradores, aqueles que desbravam territórios desconhecidos, que sobem montanhas, que mergulham nos oceanos, que viajam ao espaço, protege-os nas suas aventuras, que expandam os limites do conhecimento humano. Pai, abençoa os inventores, aqueles que criam coisas novas que melhoram a vida, que suas invenções sejam usadas para o bem, que tragam soluções e não problemas, que aliviem o sofrimento humano. Senhor, abençoa os escritores, aqueles que usam palavras para criar mundos, para contar histórias, para transmitir conhecimento, que escrevam coisas que edificam, que suas palavras curem e não firam, que inspirem e não derrubem. Pai amado, abençoa os músicos, que criem melodias que elevam a alma, que componham letras que tocam o coração, que usem o dom da música para a tua glória. Senhor, abençoa os pintores e escultores, que criem beleza, que através da arte expressem o inexprimível, que suas obras apontem para ti, o Criador Supremo. Pai, abençoa os atores e dramaturgos, que contem histórias que importam, que entretenham sem corromper, que usem o palco e a tela para promover valores eternos. Senhor, abençoa os fotógrafos, que capturem momentos preciosos, que através das suas lentes revelem beleza escondida, que preservem memórias importantes. Pai amado, abençoa os chefes e cozinheiros, que preparem alimentos com amor, que nutram não apenas os corpos, mas também as almas, que a mesa seja lugar de comunhão. Senhor, abençoa os arquitetos e designers, que criem espaços funcionais e bonitos, que suas criações sirvam bem às pessoas, que combinem estética com praticidade. Pai, abençoa os jardineiros e paisagistas, que cuidem da terra com carinho, que criem oásis de beleza, que nos lembrem através do seu trabalho da beleza do Éden. Senhor, abençoa os atletas, que usem seus corpos com disciplina e excelência, que sejam exemplos de dedicação e trabalho duro. Pai, que competem com integridade, que vençam ou percam com dignidade. Pai amado, abençoa os treinadores, que desenvolvam não apenas habilidades físicas, mas também caráter, que sejam mentores e não apenas instrutores, que inspirem os seus atletas a serem melhores pessoas. Senhor, abençoa os árbitros e juízes desportivos, que sejam justos e imparciais, que tomem decisões corretas mesmo sob pressão, que mantenham a integridade do desporto. Pai, abençoa os veterinários, que cuidem bem dos animais, que tratem com compaixão os seres que não podem falar por si, que aliviem o sofrimento animal. Senhor, abençoa os biólogos e ambientalistas, que protejam as espécies em extinção, que preservem os ecossistemas, que nos ensinem a viver em harmonia com a natureza. Pai amado, abençoa os historiadores, que preservem a memória coletiva, que nos ensinem com o passado, que impeçam que os erros se repitam. Senhor, abençoa os arqueólogos, que descubram tesouros enterrados, que tragam à luz civilizações esquecidas, que confirmem a veracidade das Escrituras através das suas descobertas. Pai, abençoa os linguistas e tradutores, que quebrem barreiras de comunicação, que tornem a tua palavra acessível em todas as línguas, que preservem idiomas que estão morrendo. Senhor, abençoa os bibliotecários, que guardem o conhecimento, que ajudem as pessoas a encontrar informação, que promovam a leitura e o aprendizado. Pai amado, abençoa os curadores de museus, que preservem arte e história, que eduquem através das exposições, que tornem a cultura acessível a todos. Senhor,
abençoa os guias turísticos, que mostrem as maravilhas do mundo, que contem as histórias dos lugares, que promovam respeito pelas diferentes culturas. Pai, abençoa os pilotos e tripulações, que transportem as pessoas com segurança, que tenham reflexos rápidos em emergências. Protege cada voo, que todos cheguem aos seus destinos em paz. Senhor, abençoa os marinheiros e pescadores, que naveguem com segurança. Protege-os das tempestades, que o mar seja generoso com eles. Traz todos de volta para casa. Pai amado, abençoa os astronautas, que explorem o espaço com coragem. Protege-os nos perigos do vácuo. Senhor, que as suas descobertas expandam o nosso entendimento do universo que criaste. Pai, abençoa os meteorologistas, que prevejam o tempo com precisão, que alertem sobre desastres iminentes, que ajudem as pessoas a se prepararem. Senhor, abençoa os bombeiros florestais, que combatam os incêndios com coragem. Protege-os das chamas, que salvem florestas e vidas. Pai amado, abençoa os paramédicos e socorristas, que cheguem rápido às emergências, que salvem vidas, que mantenham a calma sob pressão. Dá-lhes mãos hábeis e decisões acertadas. Senhor, abençoa os doadores de sangue e órgãos, que sua generosidade salve vidas. Multiplica o número de doadores, que ninguém morra por falta de sangue ou órgão compatível. Pai, abençoa os voluntários, aqueles que doam tempo e talento sem esperar pagamento, que sejam recompensados por ti, que vejam o impacto do seu trabalho, que nunca desanimem. Senhor, abençoa os filantropos, aqueles que usam os seus recursos para ajudar outros, que sejam sábios nas doações, que apoiem causas justas, que sua generosidade inspire outros a dar. Pai amado, concluímos esta oração com corações transbordantes de gratidão. Obrigado por nos ouvires, por te importares com cada detalhe das nossas vidas, por seres um Pai presente e amoroso. Vai conosco agora, Senhor, que a Tua presença nos acompanhe em cada passo deste dia, que as nossas palavras sejam as Tuas palavras. Que as nossas ações reflitam o Teu caráter, que sejamos Tuas mãos e pés neste mundo. Protege-nos de todo mal, guarda a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Que os anjos acampem ao nosso redor, que nenhuma arma forjada contra nós prospere. Abençoa-nos para que sejamos bênção. Prospera-nos para que possamos prosperar outros. Cura-nos para que possamos levar cura. Consola-nos para que possamos consolar. Senhor, que este dia seja glorioso, cheio da Tua presença, marcado por milagres e bênçãos. Que ao final do dia possamos voltar a Ti em oração de gratidão pelos feitos maravilhosos. Pedimos e agradecemos tudo isto em nome de Jesus. Amém e amém. Pai amado, obrigado por teres ouvido a nossa oração. Obrigado porque sabemos que não oramos em vão. Tu ouves cada palavra, cada suspiro, cada lágrima. És um Deus que se importa, um Deus que responde, um Deus que age. Que as bênçãos que pedimos se manifestem nas nossas vidas de forma tangível. Que vejamos a Tua mão operando, que experimentemos o Teu poder transformador, que nunca esqueçamos que começar o dia contigo em oração muda tudo, faz toda a diferença, determina o rumo das horas seguintes. Senhor, ajuda-nos a tornar isto um hábito, que todas as manhãs sejam assim, começando contigo, entregando o dia nas Tuas mãos, agradecendo pelas bênçãos, pedindo direção, buscando a Tua face. Que esta oração seja apenas o começo de um dia inteiro vivido na Tua presença. Que andemos conscientes de que Tu estás conosco. Que tomemos decisões consultando-Te. Que vejamos as pessoas com os Teus olhos. Que amemos com o Teu amor. Senhor Jesus, cobre-nos com o Teu sangue precioso. Que Ele nos purifique de todo pecado. Que nos proteja de todo mal. Que nos dê autoridade sobre as forças das trevas. Em nome de Jesus, oramos. Amém.
Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, eu te convido a fazer algo importante. Primeiro, escreve amém nos comentários. Este simples ato é uma declaração de fé, é concordar com tudo o que foi pedido, é dizer sim às bênçãos de Deus sobre a tua vida. Segundo, compartilha este vídeo com alguém que precisa começar o dia com esperança. Talvez um familiar que está passando por dificuldades, um amigo que perdeu a fé, um colega que precisa de encorajamento. Quando compartilhas esta mensagem, está sendo instrumento de Deus para tocar outras vidas. Terceiro, se ainda não és inscrito neste canal, inscreve-te agora. Todos os dias publicamos orações, devocionais e mensagens que vão edificar a tua fé. Não percas a oportunidade de começar cada manhã com Deus. Ativa o sininho de notificações para não perderes nenhum vídeo. E por último, se tens um pedido de oração específico, escreve nos comentários. Nós vamos orar por ti. Não estás sozinho nesta caminhada. Somos uma família de fé que se apoia mutuamente. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe grandemente. Que a paz dele, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e a tua mente. Que a graça do nosso Senhor esteja contigo agora e sempre. Vai em paz, filho amado de Deus. Vai com a certeza de que o teu dia está nas mãos do Todo-Poderoso. Ele vai contigo. Amém.